Muito boa tarde a todos, boa noite, independente do horário que nós estejamos sendo exibidos aí, né, na sua cidade. Muito obrigado pela audiência, começando a partir de agora o Na Mira Informação Verdade. Presta bem atenção, olha só, quero primeiramente mandar um abraço para os nossos amigos todos que estão nos exibindo, tá? Começar pelos nossos amigos da Uma TV na cidade de Lins, canal 13 lá da Linsat. Quero mandar também um beijo no coração da TV Alfa em Botucatu, canal 5 da NET. A TV Com de Sorocaba, canal 7. Quero mandar também para a TV Votorantim, canal 6 da NET e 3 da Supermídia. Em Votorantim, Itu e Porto Feliz, TV Circulando em Araraquara, canal 14. Na Summer TV também, canal 11 em Bertioga. A TV Polo de Cubatão, canal 11. TV Guarulhos, canal 3. TV Cidade Livre de Rio Claro, canal 10. E também a TVC Bauru, canal 13 da NET. Esse é o Na Mira Informação Verdade. Muito obrigado pela sua audiência. A partir de agora, dentro da próxima horinha, muita informação e prestação de serviço para você. Presta bem atenção, meu amado telespectador. Foi em Santos, né, Márcio Harrison, essa tragédia? Na zona noroeste de Santos. Uma tragédia, assim, assustadora, né? Vamos por assim dizer, uma tragédia assustadora. O jovem Tiago perdeu a vida. Coloca imagem para mim da brincadeira que é conhecida no Brasil inteiro. O Brasil inteiro conhece. Coloca imagem para mim aí, por favor. Coloca imagem para mim. É brincadeira no Brasil inteiro de pipa. Todo mundo brinca de pipa. Quem não brincou, Márcio? Eu lá na zona norte de São Paulo, lá quando eu nasci, aquele bairro maravilhoso. Lá no cemitério empinando pipa. Se conhece, hein? Tava lá, tava curtindo lá. Presta bem atenção, meu amado telespectador. Oi? É uma brincadeira. Voltou. É uma brincadeira inocente. É uma brincadeira que todos querem, né, participar. É uma brincadeira que é costumeira e infantil, por assim dizer. Aliás, você sabe que durante muitos anos eu dizia, eu gostaria que o meu filho empinasse pipa pela toda a brincadeira. Olha aí, o Márcio Harrison já está aqui na área, Márcio Harrison. E esta brincadeira inocente acabou vitimando o jovem Tiago. Kristen, como que um pipa pode vitimar uma criança? Não é o pipa, não é a brincadeira em si que em tese é inocente, mas sim a arma brutal que muitas vezes é feita sem a consciência do cidadão que existe uma lei proibindo esse tipo de coisa. E tragédias como essa acabam acontecendo. Presta bem atenção. O cerol. O que é o cerol? Quem empinou pipa na zona norte de São Paulo sabe. É vidro moído, exatamente. É essas lâmpadas moídas misturadas com cola e você coloca na linha para empinar a pipa. É chilena, é lá na terra dela, lá em Registro, que é outro país. Na minha é cortante. Lá a gente já chama de cortante. E eu recebo aqui, volta para mim aqui, antes de apresentar o nosso convidado. Eu quero, volta para mim, o sobrancelha nervosa. Coloca a imagem do nosso convidado. O nosso convidado de hoje é a lenda, eu quero os inserts. O mito, e eu tenho que dizer aqui, fazer essa apresentação. Os inserts, minha filha, isso. Eu estou parecendo ele, o Rezende perdi a paciência assim. O nosso querido, olha aqui, vocês estão acompanhando ele ao vivo no Cidade Alerta com Marcelo Rezende, saudoso Marcelo Rezende. Além do mito, o jurista, o repórter, o comentarista de segurança pública. Mas antes de mais nada, eu tenho o prazer de dizer, meu amigo inspiração. Verdade. Ele aqui, Márcio Harrison. Muito obrigado pela presença, Márcio. Muito boa tarde. Boa tarde, meu amigo, meu irmão Christian Charles. Boa tarde a todos aí do litoral sul de São Paulo e das cidades do interior de São Paulo que estão retransmitindo Na Mira
Na mira, porque vai longe. Eu estou muito honrado em estar aqui com essa equipe maravilhosa, me acolhendo com tanto carinho, com tanto amor. E a gente veio discorrer, debater um assunto tão trágico, tão difícil. E pior do que isso, poderia perfeitamente ser evitado, Cris. E eu vou demonstrar o porquê que isso poderia ser evitado no transcorrer do programa. Márcio Harrison, uma brincadeira inocente, Márcio Harrison. Quantos anos o menino tinha? 7 anos, o Thiago tinha apenas 7 anos, estava ali brincando com alguns amigos ali na praça, na Zona Noroeste, em Santos, quando um outro menino teria puxado um pipa que estava caindo. Nessa de cortar o pipa, foi tão forte, tão violento, que acabou atingindo o pescoço do Thiago e seccionando as artérias carótidas. O que vem a ser as artérias carótidas, Kristen? São as artérias que têm um calibre de praticamente um cano, ou praticamente de uma mangueira de chuveiro, que irriga o quê? O cérebro, coração, cérebro, e mantém isso. Esse menino foi socorrido ensanguentado para o Hospital da Zona Noroeste, mesmo diante do desafio das equipes médicas ali, plantonistas, tentar estancar a hemorragia, porque a artéria ela é que nem um elástico, quando você corta ela recolhe. Então você imagina só você retomar uma cirurgia dessa. E para ter uma cirurgia dessa tem que ter o quê? Um cirurgião vascular na realidade. E num pronto-socorro muitas vezes você não tem um cirurgião dessa condição, mas mesmo assim tudo foi tentado. E detalhe, quando foi falado aqui o termo linha chilena, ela corta 4 vezes mais que a própria moagem da lâmpada fluorescente com cola. 4 vezes. É pior que uma navalha. É pior que um bisturi. Deixa eu ver se eu entendi. Então aquele cortante que nós fazíamos em São Paulo, eu não faço mais, pelo amor de Deus. Mas quando eu era moleque, não tinha lei, era a gente para empinar pipa lá na escola Valfredo, Arantes Caldas, né? Ia pro cemitério, não é isso? Ia pro cemitério lá. Parada ali, não é isso? Exatamente, rapaz. Até assombração nós víamos por lá, Márcio Harrison. Presta atenção, a chilena não é o mesmo produto, ela é pior? 4 vezes com mais cortante. Ele é que nem um bisturi no centro cirúrgico, a mesma coisa. Ela é que nem uma serra de gíris. Você vai falar do que vem a ser serra de gíris? Sim. Serra de gíris é quando um médico precisa amputar uma perna, um membro, por exemplo, no centro cirúrgico ou até mesmo numa rodovia, como eu já presenciei com o doutor Masayuki Okumura, que era médico da DERSA. Muitas vezes você usa a serra de gíris. Então a linha chilena ela parece uma serra de gíris. Você imagina na pele, na epiderme. Então quando ela passou pelo pescoço do pequeno Thiago, ela seccionou as 2 artérias. Quer dizer, incompatível com a vida humana. Incompatível com a vida humana. Só que tem um detalhe. Existe uma lei estadual, existe uma lei municipal que proíbe a comercialização da linha chilena. Tem muita chipoca, muito barzinho que vende por R$2, R$3 o vidro moído para vender para a criançada que fica lá de poste a poste passando cola tenaz com o vidro moído. Eu pergunto, cadê a postura municipal? Cadê a responsabilidade do setor de comércio para fiscalizar esses comércios que estão vendendo a linha chilena? Ah, mas é proibido a venda, mas não é proibido o uso? Ô Christian Charles, me explica, deixa eu entender. É proibido a comercialização da linha chilena, é proibido vender o cerol, mas não é proibido o uso? Existe uma discrepância aí no que diz a legislação, então. Exatamente, existe. Porque assim, gente, para vocês entenderem o que o Márcio falou aqui, que ele me deixou assustado. O Márcio, na hora que ele fez o sinal do pescoço aqui dele, eu fiquei imaginando esse sinal em uma criança de 7 anos de idade. Olha, assim, é assustador porque eu sou pai. É assustador de imaginar isso. Aí, o uso, se for pego um menino empinando pipa, ele responde. Aí é que tá. Aí abre-se um parênteses. A responsabilidade criminal independe da civil, ou vice-versa. Uma coisa é a seara criminal. O que aconteceu aí de fato? Agora, analisando no aspecto jurídico processual. Homicídio o quê? Culposo. Imperícia, negligência e imprudência. Tá certo? Então, nesse mistério, a responsabilização é por homicídio culposo, pela imperícia, negligência e imprudência. É lógico, vamos falar em dolo. Por que dolo? Queria que acontecesse isso? Não. Não houve a intenção, o ânimos necandi, a vontade anímica de matar, não. Muito pelo contrário. Houve o quê? A imperícia, negligência ou imprudência de quem vendeu, por exemplo, que sabia que não podia ser vendido aquilo e vendeu. Márcio, você é um grande jurista. É um pensador do campo jurídico.
Aliás, mande um abraço para o Marcelo Cruz, nós vamos falar dele daqui a pouco. Uma lenda também. Grande amigo. Uma lei, como diria o Valadares, né? O Carlos Valadares, uma legenda no âmbito. Você entende, e aí eu fico aqui me perguntando, que o comerciante que vende o vidro moído para este fim, ele é adulto. Ele tem a ciência de que... Ele quer o lucro, né? Exatamente, mas ele tem a ciência do perigo. E o que pode acontecer lá na frente. E o que pode acontecer. Ou seja, ele está assumindo o risco. Ele vai assumir o risco, ele vai ser penalizado, ele poderá ter seu alvará cassado, inclusive, porque houve o quê? Houve uma discrepância entre o meio-fim e houve a utilização. Então, só por isso já se caracteriza o desvio de quê? O desvio da finalidade. Houve o desvio da finalidade, é passivo do quê? Da Secretaria de Comércio, por exemplo, de quê? De cassar o alvará de funcionamento disso. Porque você sabe, qual a função da linha chilena? Todo mundo sabe. É para empinar pipa, é para cortar ainda no ar a pipa do outro menino. E aliás, a gente tem que pôr uma coisa em perspectiva, colocar uma coisa em perspectiva, senão a presidente da TV, Cila Bezerra, já liga me encher a linguiça. Presta atenção, a história. A pipa não é em nenhum momento um brinquedo ruim ou coisa do tipo, ninguém está falando isso. Mas usar o cerol, isso é ruim, porque pessoas morrem, motociclistas morrem a todo instante, inclusive semana passada em Praia Grande tivemos um. Cris, eu fiz 2 casos. O primeiro caso aconteceu em Cubatão. Eu estava vindo uma matéria na delegacia sede de Cubatão, pela rodovia Anchieta. Quando eu chego na entrada de Santos, o motociclista foi surpreendido pela linha também chilena e teve as suas artérias carótidas seccionadas. Veio o SAMU, veio todo mundo. Olha as imagens aí, Márcio Harrison. Olha que cena, Márcio Harrison. Não tem doutor que dê jeito. Eu vou repetir aqui. É a mesma coisa um toureiro receber uma chifrada lá nas touradas que acontece, por exemplo, na Espanha. Pegou a artéria femoral, não tem o que ser feito. Meu Deus. Se isso acontecer num centro cirúrgico, vamos admitir, um seccionamento desse num centro cirúrgico, pouco provavelmente alguma coisa poderá ser feita para restabelecer a vida. Veja só, se tiver na maca, no centro cirúrgico e acontecer, já não dá para fazer muita coisa. Imagina na rua para ter que ser... Exatamente. Ó, esse é o Jefferson. Exatamente. Esse é o Jefferson do Thiago, não é isso? É isso? É Thiago o nome do menino? Thiago, acho que é Jefferson Matheus, isso. Corrigindo a informação aqui do Namira. Essa é a imagem do menino de 7 anos de idade que morreu na zona noroeste de Santos. Isso. Brutalmente foi ceifada a vida desse menino. E eu quero que vocês prestem atenção nessa imagem, porque eu quero que grude igual um carimbo. Cadê o meu cacetete? Igual um carimbo. Tem que grudar, tá aí embaixo. Cadê? Aqui. Sabe o que vai acontecer agora, Cris? Igual um carimbo na cabeça das pessoas, que crianças morrem por conta disso. Você sabe o que vai acontecer agora? Se você me permitir, eu não sou aqui o descobridor da verdade, não. Aposto que agora a Guarda Municipal, Polícia Militar, todo mundo vai ficar agora vendo criança com pipa, se está com linha chilena, se está com cerol, mas tem que ser feito lá atrás antes. Isso aqui é a consequência, a causa está lá atrás. Nós temos um problema, aliás, é um problema nevrálgico no nosso país. Férias escolares agora, né, Cris? Exatamente. Nós temos um problema nevrálgico do nosso país, que nós criamos muitas leis e fiscalizamos quase nada. Só 4 milhões de leis tem o Brasil. 4 milhões de leis, só isso. Só isso, é pouquinho, né? Pouquinho, né? E aí tem lei que pega e que não pega, ainda tem isso no Brasil, né? Exatamente. Olha, vamos fazer o seguinte, vamos colocar uma reportagem sobre o cerol e sobre a proibição do cerol, para vocês entenderem. Esse é o Namira abraçando uma causa séria, que ceifa vidas Brasil afora. Coloca para mim. Nesta época do ano, os ventos fortes e o período de férias viram uma combinação perfeita para a criançada se divertir com as pipas. O problema é quando outra mistura entra no jogo.
O popular cerol, fabricado com cola e vidro moído, é aplicado na linha e ajuda a cortar a pipa dos adversários. Desde 2002, uma lei proíbe o uso da substância, mas um novo produto, muito mais cortante, já traz preocupação: a linha chilena. Usar qualquer um desses materiais pode fazer a brincadeira acabar mal. De 2005 a 2016, o Hospital de Pronto-Socorro João 23 atendeu quase 500 pessoas feridas por cerol e, na maioria das vezes, as vítimas são motoqueiros ou motociclistas. Há 2 semanas, o Wallace entrou para as estatísticas. Foi surpreendido por uma linha enquanto pilotava a moto. Ele teve o pescoço cortado e precisou passar por uma cirurgia. Como ainda não pode falar, quem conta sobre o susto é a tia. Ele quase perdeu a vida. Eu falo que foi um anjo que apareceu e salvou ele lá no momento. Talvez hoje ele não estaria aqui com a gente. Este mês, o motoqueiro morreu na região metropolitana de Belo Horizonte, depois de ser eletrocutado por um fio de alta tensão partido por uma linha de cerol. Esse é mais um risco que a brincadeira pode trazer. Por isso, redobrar a atenção é fundamental. Procurar locais abertos, arejados aí, para empinar essas pipas, longe da rede elétrica, de fiações elétricas, e evitar soltar pipas aí em cima das lajes. Uma situação dos motociclistas é procurar aí usar uma anteninha que a gente consegue comprar aí em lojas de equipamentos de motocicleta, de ciclismo, fazer uma adaptação ali no guidão, que a gente consegue ali ter uma proteção inicial. Márcio Harrison, lamentavelmente muitos ainda morrem mesmo com a proibição. Você que entende dessa questão de legislação, Márcio, qual é o caminho para a aplicabilidade da lei? Primeira coisa, responsabilizar quem vendeu esse produto para essa criança e responsabilizar por homicídio culposo, ou quiçá o dolo eventual. Dolo no antecedente e culpa no consequente. Ele queria vender, mas sinceramente ele acreditava que nem daria evento morte. Então, dependendo da interpretação jurídico-processual do Ministério Público, que é o titular da ação penal, que é o fiscal da lei, principalmente o promotor do tribunal do júri, quiçá pode interpretar o dolo eventual e vai para a seara do júri. Não, exatamente. Olha, a gente precisa começar a pensar de um jeito mais prático a questão da legislação, né, Márcio? Nem falta de lei, lei tem. Lei tem. Tem que ser cumprida. Aos montes, né? Lei tem aos montes, ela precisa ser cumprida. Eu acho que falta, por exemplo, nós estamos falando de um país que tem 4 milhões de leis, Márcio. Exatamente. Falta objetividade na literatura judicial? Não, falta cumprimento. Aqui no Brasil tem uma benesse. Qual seria essa benesse? Essa lei pegou. Não, essa lei não pega não. A lei que pega é a lei que pega. Isso não existe, meu amigo. Isso não pode acontecer. Por exemplo, eu estava vindo para cá, para Peruíbe. Eu vi vários motociclistas trafegando por onde? Pela passarela. E do lado, um carrinho de bebê, de criança, do lado de carrinho de feira. E o motociclista, pouco importa. Quer dizer, ele sabe que se for apreendida a moto dele em cima de uma passarela, primeiro, 21 pontos na carteira, suspensão e pátio. Mas nem isso faz com que ele tenha temor à lei. E ele trafega. Eu vi vários, desse trecho que eu vi agora de manhã para cá. Vários, como você já viu, todo mundo, o senhor que está assistindo a gente, já viram várias vezes. Então, quer dizer, como é que pode uma lei pegar e não pegar? Tem que ser cumprida a lei. Foi instaurado. Eu conversei agora há pouco, inclusive, com os policiais do 5º Distrito Policial de Santos. A equipe do delegado Flávio Márcio, o Marcelo, a equipe, a investigação. A autoridade policial já instaurou inquérito policial. Foi instaurado inquérito policial presidido por delegado de polícia. E neste inquérito policial será apurado aí como aconteceu a morte da criança, os autores, quem estava com a pipa, para tentar chegar a quem vendeu, por exemplo. Então, quer dizer, culpar quem vendeu. E responsabilizar. Aí o que faz o delegado? Ele vai o quê? Ele vai relatar o inquérito policial. E quem é um destinatário deste inquérito ou inquérito policial? É a Justiça Pública, é o juiz togado, é o Ministério Público, é o fiscal da lei, é o titular da ação penal. Ele que vai oferecer a denúncia. Então, para isso, é imprescindível o quê? O exame corpo de delito, para configurar no exame necroscópico as lesões fatais que a criança teve e mais.
responsabilizar como foi a dinâmica da morte da criança. Pra você ter uma ideia, a criança praticamente, a velocidade, o volume de sangue que sai das artérias carótidas, nós temos aqui inclusive um fisioterapeuta, ele sabe muito bem o que eu estou falando. Existem as artérias vertebrais, existem duas artérias aqui chamadas carótida. Praticamente é o mesmo calibre que aquela mangueirinha de chuveiro que você toma banho. Então, quer dizer, doutor nenhum dá jeito naquilo. Então a criança tem um nome chamado choque hipovolêmico, hipovolemia. É a perda de líquido ou material de sangue, hematológico. Então isso aí tira a consciência, a pressão fica 0 a 0 e vem o evento morte. Perfeito.